Boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao primeiro vídeo que nós iniciamos falando, acerca do cristão e a política. Eu terminei outro vídeo mencionando que diria no próximo bloco sobre a importância do vereador e do prefeito. Pois bem, é óbvio que não vamos aqui ter tempo para discorrer prolongadamente o assunto, mas de uma forma concisa eu quero iniciar falando sobre a importância do vereador. A etimologia da palavra, ela vem do verbo latim, verear, que quer dizer zelar, cuidar pelo bem-estar do cidadão, da população, enfim, dos munícipes. Então, o sentido etimológico da palavra vereador, propriamente dito, tem a função de zelar por uma comunidade, uma sociedade, um município, e ter todo o cuidado para que as leis, para que as normas, para que a forma de se conduzir na cidade ela esteja sempre vigiada, organizada, ou seja, ele ter o cuidado de colaborar para manter o bem-estar da população, enfim, de cada município. Nesse sentido, uma das principais, estou falando, não somos aqui detentor da verdade, e estou falando da forma que eu conheço, entendo, da forma que eu compreendo qual é a função do vereador. Dentre tantas, poderíamos aqui relacionar aí N funções de um vereador. Mas o principal objetivo do vereador, além de criar leis que traga bens, né, que traga tranquilidade, que traga segurança, que traga benefício à população, é fiscalizar o cumprimento dessas leis. Eu poderia dizer que o Brasil tem N leis. Temos, sim, muitas leis. É um país de muitas leis. A começar da nossa Constituição Federal. Porém, o importante é que essas leis elas sejam cumpridas. E para elas serem cumpridas, vamos falar a nível do município, o vereador tem a função de cobrar, de fiscalizar, de exigir, de participar. Até porque antes de se criar as leis, eu entendo, como cidadão, como pessoa, que é necessário ouvir a população, ouvir o cidadão, ouvir a comunidade, ouvir as associações de bairro, que são criadas exatamente para esse fim. Para então se criar leis que venham de encontro com as necessidades e anseios da população e da sociedade. Infelizmente, não vou entrar nesse particular, mas existem às vezes muito interesses próprios, interesses institucionais, e aí se divaga bastante a realidade de se fazer 100% em benefício da população. Não vou entrar nesse particular, mas vamos falar da necessidade do vereador fiscalizar para fazer cumprir a lei. Um exemplo, tivemos aí alguns anos atrás a aprovação da lei do fechamento, né, dos estabelecimentos bar, até 22 horas, 23 horas, não me recordo,
Porém, no momento criou-se algumas polêmicas, entendemos, né, obviamente, que os comerciantes estão ali, é o seu trabalho, mas tudo tem o seu consenso e que precisa, às vezes, se enquadrar ou se adequar às várias circunstâncias. Por exemplo, passou o tempo, pronto, nós vemos aí muitas coisas que acontecem, passamos aí por diversos lugares e vemos que assim vai acontecendo. Então cria-se a lei, mas muitas vezes não se fiscaliza, não cobra para que aquela lei seja cumprida. Outra coisa que eu me recordo e quero agora sim fazer menção, e diga-se de passagem, eu tiro o chapéu nesse sentido, quando um dos vereadores da cidade, ele fazia requerimentos para que o prefeito, para que a prefeitura, né, falasse sobre a merenda, sobre diversos assuntos, cobrando informações sobre programas e projetos que estavam se estabelecendo. De repente achou que era uma enxurrada, era demasiadamente as petições de requerimentos, e formou-se lá um consenso de fazer uma triagem. Criou-se uma lei interna para que todo o requerimento passasse primeiro por uma comissão, sabendo de ser viável ou não aquele requerimento. Muito bem, muito bem. Por fim, foi restringido, tinha que ser aprovado, etc. e tal. Isso, o que acontece? Traz liberdade para que, obviamente, o executivo faça aquilo que lhe bem apraz. Se, por exemplo, o então executivo ele é tendencioso a cometer coisas ilícitas, obviamente isso é um caminho aberto, porque é restrito agora fazer solicitação, querer, né, solicitar para o executivo que preste conta daquilo que está sendo elaborado, aquele projeto que está sendo colocado em prática. Então, nesse sentido, ele fica tranquilo. Se ele há propensão de trabalhar ilicitamente, está livre. Mas a função do vereador não é essa, restringir essas petições. Pelo contrário, cada vereador tem o dever de querer saber do porquê aquele projeto, qual o custo daquele projeto, a viabilidade daquele projeto, enfim, é a função de fiscalizar. Ele é o olho da população. Eu diria, ele é a voz da população e é o olho da população, para estar olhando, zelando pelo patrimônio, pelo bem público, para que possamos ter, de fato, projetos, para que possamos ter, de fato, cumprimento das leis elaboradas pela Câmara Municipal, Estadual, Federal, e, nesse sentido, fazer cumprir estas leis que atendem à ansiedade da população. Então, eu quero finalizar dizendo, nós estamos aí às vésperas de uma nova eleição. E nós, como cristãos, vamos participar naturalmente, né, fielmente, deste exercício da cidadania. Mas se alguém chegar para você, dizendo, com promessa, eu vou ser eleito vereador, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, olha, tem um pouco de cautela. Já diziam os antigos que cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Porque o vereador, ele tem sim a capacidade, a habilidade para fazer leis. Mas quem faz, ou desfaz, constrói, enfim, é o executivo.
É o prefeito que é o poder executivo da cidade. O vereador, ele tem que trabalhar principalmente no sentido de fiscalizar. Em vez de ficar sentado numa cadeira, no seu trabalho, seja o que for, é importante ele estar lá. Como eu fui há poucos dias sentar lá no postinho de saúde, passei algumas horas apreciando os vários atendimentos. Olha, e pasmo, gente, cada coisa que a gente vê, cada descaso, cada situação que a gente olha e fala, cadê a cidadania? E aí vem, agora na nossa campanha eleitoral, os pedidos para que você exerça a sua cidadania. O voto é uma cidadania. Mas cidadania é você chegar num posto de saúde, ser atendido, é ter o médico, é ter o medicamento, é ser tratado muito bem pelos profissionais que são pagos com o dinheiro do município e serem fiscalizados na sua função, que estão ali trabalhando, ganhando do povo, ganhando do dinheiro público para prestar um bom trabalho. Porque na área privada, se você não produz, olha meu amigo, está aqui os seus direitos e vamos embora. É assim que acontece na iniciativa privada. Se você produz e dá lucro e atende às necessidades empresarial, você é um funcionário, de certa forma, que corresponde às necessidades. Agora, você não cumprindo, você tem o direito de se retirar. Agora, no órgão público, muitas vezes se valendo, não vou dizer que não estou aqui fazendo uma generalização. Não. Tem muitos bons profissionais que amam o que faz. A coisa mais bonita é aquele que faz aquilo que ele ama o que ele faz. Mas algumas pessoas acabam também se valendo, né, da estabilidade, se valendo de nomeações, enfim, e às vezes não dá o devido trato ao cidadão. E às vezes, olha, às vezes são pessoas idosas, pessoas, coitadas, que